Choveu forte também em Corumbá e Ladário, hein? Imagem na tela. Atenção, Pantanal. Choveu forte em Corumbá e Ladário. Mais de 40 milímetros. Chicão de Barros. Bom dia para você, Chicão. Bom dia, Rodrigão. Bom dia a todos que nos acompanham no Balanço Geral MS. Olha, Rodrigão, como dizem os corumbaenses, choveu duro ontem aqui em Corumbá, viu? Mas choveu muito mesmo. Foram diversos pontos de alagamento em Corumbá, em Ladário, os transtornos aí em algumas residências, mas o pessoal soube se virar e também parece que o fluxo, né? Depois de que passou a chuva, parece que esses pontos de alagamento escoaram mais rapidamente. E é sobre isso que nós vamos falar com o comandante do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Corumbá, o Tenente Coronel Pablo Diego. Ele vai falar pra gente sobre o número de ocorrências que é curiosa, esse número é curioso pelo volume de água que caiu ontem. Bom dia, comandante. Quantas ocorrências foram registradas pelo Corpo de Bombeiros? Bom dia a todos. Bom, ontem em Corumbá e Ladário, apesar da precipitação pluviométrica muito intensa no período da tarde, o Corpo de Bombeiros Militar atendeu apenas 5 ocorrências e destas apenas uma relacionada à questão da chuva forte. Foi na cidade de Ladário, onde foi necessário a intervenção dos militares da corporação para fazerem o escoamento de água que se acumulou no quintal, no terreno de uma pessoa. Então foi necessário quebrar um muro para que essa água ela fosse drenada. Então foi, apesar da chuva intensa, foi assim uma tarde, uma noite tranquila, porque o Corpo de Bombeiros Militar não recebeu outras chamadas e para realizar outras intervenções. Comandante, normalmente são muitos chamados. A que o senhor atribui essa única ocorrência com relação à chuva? Talvez a água tenha fluído mais rápido nos pontos? Sim, talvez a explicação mais razoável é porque a chuva ela foi muito intensa, porém ela foi muito rápida. Então a água ela acabou escoando com uma certa rapidez, né? Existiram sim alguns pontos de alagamento nas duas cidades, né, nos municípios, mas nós não fomos acionados para fazer esse trabalho. Nós temos as informações de que algumas residências foram atingidas pela enchente. Eu gostaria que o senhor passasse algumas orientações para a população de um modo geral, porque existem riscos, instalação elétrica nas casas. Quais os procedimentos que a população deve adotar de uma maneira geral em caso de chuvas intensas como a de ontem? A grande preocupação num período de chuva forte, né, de temporal, é em relação principalmente às descargas atmosféricas, né, em relação aos raios. Então, a orientação principal que o Corpo de Bombeiros Militar passa para a população é que, quando estiver chovendo muito forte, que as pessoas se abriguem em suas residências, nos comércios, né, e que evitem ficar embaixo de árvores ou próximos de árvores, né, porque elas acabam atraindo pela sua altura, né, as descargas atmosféricas, e também evitar ficarem em locais abertos, né, ou próximo de elementos metálicos também. Então essa é a principal orientação que o Corpo de Bombeiros Militar repassa à população. E o Corpo de Bombeiros sempre, claro, a serviço da população. Exatamente. E aí eu aproveito o momento para reforçar, né, o telefone de emergência da corporação, que é o telefone 193, e em casos de urgência ou emergência podem nos acionar. Obrigado, comandante. Tá aí, Rodrigão, como a gente disse, né, a previsão do tempo indica mais chuva para esta quarta-feira, mas num volume bem menor. A gente espera, né, que não tenhamos transtornos aí para as duas cidades. Eu volto ao estúdio com você. Obrigado, viu, Chicão? Choveu duro, né? Choveu duro em Corumbá e Ladário, 40 milímetros. Meu amigo, choveu forte, né? Lá na região do Pantanal, choveu duro, duro. Olha essas imagens, pessoal. Isso de ontem à tarde, também na região do Pantanal.